Vou começar falando sobre você. Quem é Gustavo? Diga aí pra gente. Bem, eu sou um jovem de 18 anos e atualmente eu vim fazer ser voluntário aqui no Peru e aprender um pouco com a cultura, aprender como fazer as coisas também, aprender um pouco da alimentação, o clima também é um pouco diferenciado aí do Nordeste e aí e vai seguindo aí. E que tipo de trabalho voluntário você faz aí? Cara, voluntário, quando fala voluntário, é voluntário de tudo. Como a gente mora perto de um parque. O parque aqui é considerado tipo um lugar cheio de grama, sabe? E a gente está limpando o parque, está ajudando com a municipalia, que no caso é a prefeitura daqui do bairro. E estamos fazendo um trabalho que, caso a pessoa precise de alguma coisa, a gente está lá para ajudar. E no caso isso é ligado a alguma instituição governamental ou não governamental? Como que você ingressou nesse voluntariado? Eu ingressei a partir da Igreja Adventista, no sétimo dia, que é uma igreja que trabalha com, já tem três programas relacionados a esse tipo de trabalho, que é os Mil Missioneiros, Serviço Voluntário Adventista e um ano em missão. Eu ingressei nos dois, que é o Serviço Voluntário Adventista e um ano em missão, e eu estou aqui até dezembro, ajudando o bairro e ajudando a igreja local também. Ah, que massa. E além do trabalho voluntário, o que, que você já fez aí no Peru? Cara, já visitei alguns pontos turísticos aqui da cidade de Puno, que é o lugar que a gente está. Aqui tem a primeira igreja flutuante do mundo, que fica em um lugar, não fica em uma ilha flutuante, né? Porque é um lugar flutuante. É E, autoexplicativo, né? e já visitei alguns pontos turísticos, né? Mas isso que é como Puno é considerada a cidade mais cultural do Peru, ainda ganha de Cusco também, é a cidade mais cultural do Peru. A gente está conhecendo mais a cultura em geral. Por exemplo, muita gente aqui que participa tipo de um carnaval chamado Candelária, mas também tem outro. E esse carnaval o pessoal usa tipo como se fosse um baile de máscaras, sabe? Baile de máscaras, usa umas máscaras aí diferenciadas. Ah, interessante. E essa cidade, Puno, fica localizada onde aí? É perto da capital? Cara, é muito longe da capital. É uma hora de avião, mas de tipo de. Não é tão longe assim, né? Mas de carro, quando a gente veio de ônibus, foi um dia inteiro de ônibus. E aqui em Puno é do lado de Cusco. É 6 horas de Cusco. Se tu precisar ir no mapa, fica do ladinho. Ok. E até agora, você já enfrentou alguma dificuldade, alguma diferença cultural ali que trouxe desafio para sua viagem, para sua estadia? Cara, no começo, como aqui é mais alto, é 3.800 pés acima do nível do mar, digerir alimento é uma coisa muito complicada. Ou seja, eu não posso comer uma coisa e já deitar. Tem que esperar pelo menos uma hora e meia, uma hora e 40, 2 horas para poder deitar, né? E como aqui o pessoal come muita carboidrato, por exemplo, batata, a batata está presente nas três refeições. Tem mais de 20 mil tipos de batata aqui no Peru, acho que é uns 30 mil, não sei, por aí. E esses tipos de batata o pessoal come bastante. Ou é 4 mil, não sei. E como um batata é um alimento que, tipo, a pessoa come para poder ficar grandaço, ficar grandão, e aqui o pessoal é muito parrudo, por exemplo. Muito parrudo mesmo. E aqui come muita batata, come muito milho no almoço, por exemplo. Milho no almoço é uma coisa que eu não me acostumei também. E o clima, por exemplo, o clima todo dia eu acordo com o nariz estupido, por exemplo. Hoje eu acordei com a voz meio rouca, mais rouca de ontem. E o clima aqui, cara, na madrugada chega a bater -1, -2, tá ligado? Menos ou menos. Ah, Então, o clima para quem veio do Nordeste é uma coisa um pouquinho complicada. e aí o Peru, hemisfério sul, então vocês estão em qual estação do ano aí? Estão no verão, né?
Estamos entrando no inverno, Não, no cara. inverno. Isso. Isso. Então, é ok. E aí o inverno, a máxima, quanto que dá? A máxima, eu creio que como, tipo, o quente daqui para eles é o frio da gente. Ou seja, 15 graus, 14, 13. É o quente deles. Mas isso foi o que eu já percebi. Não, não passa disso. Não passa de 15, não passa de 14. No dia a dia, né? Ah, Mas aham. no dia a dia. Só que de noite chega a cair para 7, 6, 5. Isso vai diminuindo na madrugada. Mas como a gente vai entrar no inverno agora, eu acho que tipo 6 horas da manhã, o pessoal me falando, né? 6 horas da manhã bate -1, -2. Aí quando muda para 7 já começa a aumentar um pouquinho. Tipo, para 3, 4, 5, por aí. No inverno. Ah, não é nem porque tá no hemisfério sul, é porque é alto, né? É porque é muito alto aqui, cara. Muito, muito alto. Sim, sim. Interessante. E você foi sozinho pro Peru? Ou ou foi acompanhado? Assim, pode falar. Então, se você foi sozinho ou foi acompanhado com pessoas daqui, do Nordeste ou do Brasil todo, como é que foi? Assim, porque a igreja divide os lugares do Brasil e do mundo em geral, né? Por associações, uniões e divisões. Por exemplo, se junta muitas associações, forma uma união. E se você junta muita união, forma uma divisão. Então, o que acontece? Eu sou da Associação Bahia Norte, que é a ABN. Aí em Petrolina tem a Associação Pernambucana Central, se eu não me engano, que é a APEC. Então, vocês fazem parte de uma união, por exemplo, eu faço parte de outra união. Eu faço parte da União Leste Brasileira, o LB, que é formado por Bahia e Sergipe. Como Bahia é um lugar muito grande, um estado muito grande, tem 5 associações na Bahia e 2 missões no Nordeste. Não, 2 missões na Bahia. 5 associações e 2 missões. E formando o estado da Bahia e a missão do Sergipe, forma a União Leste Brasileira. Eu vim com a OLB para cá, União Leste Brasileira, que foi Bahia e Sergipe. Foram no total 11 jovens de diferentes profissões da Bahia, só da Bahia, e mais 6 de Sergipe. É tanto que nosso grupo é formado por uma menina de Orolândia, que é da Bahia, e outra sergipana, que é de Itabaiana, se não me engano. E fora isso, tem outros pessoais espalhados por Cusco, por Capa, que é perto aí do Brasil, que é na selva, na Amazônia, Amazonas. Tem também Cusco, Ancaio, Arequipa, que é conhecido como a Cidade Branca, por exemplo. E aí tem os jovens que estão separados por aí. E no caso, vocês foram divididos em especialidades? Ou qualquer jovem que faz parte da igreja pode ser selecionado? Como que é? A gente foi. Sim, você pode se inscrever no serviço voluntário. Você pode se inscrever no serviço voluntário a partir dos 18 anos. 17 na real, por conta que. Enfim, a pergunta é aquele do pessoal selecionado, né? Isso. Enfim, qualquer pessoa pode se inscrever no serviço voluntário, sendo adventista, né, obviamente. E a partir dos 18 anos você pode se inscrever no serviço voluntário. E quando a gente chegou aqui, a gente chegou em Lima e teve uma semana de treinamento em Lima, que é a capital. E a gente foi separado por psicológico, por habilidades, por capacidade física, por exemplo, e assim por diante. Ok. Então, e aí, mas o tipo de trabalho voluntário é geral, né? Sim, trabalho geral, voluntário geral. Ok. E a igreja recebe algum financiamento do governo ou é totalmente iniciativa da igreja? A gente é totalmente patrocinado pela igreja, totalmente patrocinado pela igreja. Obviamente, cada campo tem sua peculiaridade, né? Como o pessoal daqui de Puna é muito humilde mesmo, muito, muito humilde. O pessoal da municipalidade empresta pra gente, né? Todo dia que a gente pede um kit, como por exemplo um kit de limpeza. Uma maquininha, aquelas máquinas de mão, três picaretas, por exemplo,
e um rastelo para poder a gente ajudar nos parques. Porque é um trabalho que eles deveriam fazer, né? Por exemplo, só que a gente tá tomando essa iniciativa. Ah, entendi. E você foi tudo custeado pela igreja? Tipo, questão de passagem, hospedagem, tudo? Ou você teve que desembolsar alguma quantia ali pra viajar? O único valor que eu tive que custear é o valor da passagem. Somente isso, passagem de ida e de volta. É tanto que foi um valor baixo para que uma pessoa que vai ser mantida aqui em outro país, por exemplo. Uhum. Quanto que você pagou nas passagens? Cara, na passagem de ida e volta eu paguei 2.500 no total. Legal, pela Latam? Isso, Latam. Que massa, que massa. E em relação às relações entre você, brasileiro, e e os peruanos, as peruanas aí, como é que você enfrentou alguma dificuldade nesse aspecto? Assim, como eu adotei uma estratégia, né? Eu tentei, tipo, virar uma chavezinha na minha cabeça, porque no começo eu tava misturando muito inglês com espanhol, uma coisa que tava me dificultando. Porque eu ia pensar em uma palavra, aí vi o inglês junto. Só que aí eu pensei, uma forma de a pessoa aprender um idioma rápido é praticando com os nativos. Então, por exemplo, quando o pessoal estava numa mesa almoçando, eu ia sentar junto com os hispanos. Porque não são tipo peruano total, são peruanos e pessoas hispanas, né? Pessoas hispanas. Por exemplo, Colômbia. E a gente eu fui lá e sentei junto com os hispanos para poder aprender um pouco mais, né? Pegar mais prática. É tanto que uma amiga minha me chamou de peruano por conta que eu não estava aceitando mais com brasileiros, estava aceitando só uns peruanos. Então, uma forma de aprender rápido é você pegar a prática. No começo, como o Peru é considerado dos países que tem um espanhol mais puro, por exemplo, Sério? eles falam espanhol muito puro, tem poucas gírias, por exemplo. Então, foi fácil pegar no começo, só a velocidade que é um pouquinho difícil. Por exemplo, eu divido o quarto com uma pessoa de Huancayo e uma pessoa de Cusco, e onde fica o Machu Picchu, por exemplo. E foi um pouquinho difícil no começo, mas como é mais questão de prática, eu tô aqui há quase 2 meses, eu tô desenrolando até que rápido. O pessoal fala que dá pra me entender, que consegue saber, que realmente. O triste é que eu tô sendo confundido com venezuelano aqui. Venezuelano não é muito bem visto aqui em Puno, não. Por quê? Por conta que eles vieram pra cá pra poder estourar vidro, roubar bike, roubar carro, esse negócio aí. Oxente, mas isso é porque tu é preto? Não sei, cara. Fala que não só eu, mas sim minhas amigas também. Eu tenho uma amiga que é branca e uma outra que é da minha cor, né, pretinha. Mas é Aí, pelo sotaque? Não. não sei, deve ser pelo sotaque. Só que aí quando eu falo, né, que eu sou do Brasil, tá, quando eu falo português também com do lado das minhas amigas, eles percebem que eu não sou da Venezuela, né? Ok. E você passou uma semana em Lima, não é isso? Isso, Foi não sei onde. pra Puna, Puno. Puno, Sim. e você já viajou pra onde mais aí? Só essas duas cidades? Só essas duas cidades até agora. Mas como Puno é um distrito e não uma cidade, tipo, tem Puno é que nem São Paulo. São Paulo tem o estado de São Paulo e tem São Paulo, né? Tem São Paulo e tem São Paulo, vamos supor, Guarulhos, esse negócio de Itaquera. Aí como aqui, tipo, Puno é o distrito, tem a cidade de Puno, que é perto daqui, tem Sancedo, que é onde a gente tá, e tem as ilhas, por exemplo. A gente vai visitar a ilha em algum dia aí, não sei. Mas Mas, hã? qual que é a pronúncia de Puno em espanhol? É Puno mesmo? É Puno, cidade de Ah, Puno, Puno. e quem nasce em Puno é Puneta? Não, é Puniense, Punense, ok. é Puniense. Aí você tava dizendo, desculpa interromper. Vou falar. Não, você tava dizendo, desculpa interromper. Você foi pra cidade mesmo, né? Sim, E Puno é o distrito. sim, Ok. é de Puno. Tem quantos habitantes mais ou menos?
Cara, boa pergunta, mas é uma cidade bastante grande, muito, muito grande. Aqui tem uns carros, né, que é como se fossem umas combis, umas vans, que é barato, leva você pra tudo que é canto, só por um só que é a moeda daqui. Aí vamos supor, quero ir pra tal canto, aí dá um só, aí você vai. E é barato, é barato. E assim, aqui é um lugar bom de viver, sabe? É um lugar muito bom de viver. Os vizinhos são bons, são bem convidativos. Eu criei amizade com o vizinho na primeira semana que a gente tava aqui na casa. O vizinho convidou pra gente pra comer trucha. Trucha é peixe, peixe grelhado, uma coisa muito boa, inclusive. E, cara, muito resenha aqui, velho. Cidade muito resenha. Legal, legal. E falando de comida, você disse que não se adaptou com algumas refeições, mas tem alguma que você, tipo, odiou ou alguma que você gostou muito? Não, cara, pior que assim, odiar, eu não posso odiar comida, né? Comida é comida, pô. Comida é boa. Aí, só que. Tem coisa que você não come aí, tipo, oferece, não quer, não vai comer. Não, cara. Porque o pessoal daqui, se caso recusar, é falta de respeito, né? Aí você não pode recusar, não. A única coisa que eu recuso aqui é cerveja. O Cerveja pessoal, e bebida. o pessoal bebe muito aí? Pelo menos pelo meu bairro, não. Mas, por exemplo, ontem a gente foi fazer uma ação e ficou uns peruanos falando em quechua, né? Porque aqui fala quechua e aimara, duas línguas nativas. Por exemplo, como se fosse o tupi-guarani do Brasil. Aí ele pegou e falou que, não, beba aqui, pra dar energia, porque eu tava trabalhando, né? Pra dar energia, eu falei, não, 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 não. Aí a mulher que tava vendo tudo, mandou ele calar a boca. E eu fui lá e continuei seguindo o trabalho. Mas não, cara, tipo, comida assim, não, eu não sou fresco pra comida, não. Como eu falei, né, que tem muita batata mesmo. Aí no seu prato bota uns quatro tipos diferentes de batata. Aí tem uma batata chamada, acho que é chunho, que é uma batata bem pequenininha assim, preta. Que no começo não descia, cara, não descia. Eu mordia, só que não descia de jeito nenhum. Só que depois com o tempo a pessoa vai acostumando. É mais questão de costume mesmo. E também tem uma bebida que o pessoal toma aqui, que é aveia, só aveia. O pessoal esquenta a água no fogão e bota a aveia dentro sem açúcar nenhum. E mistura lá, mistura. Aí fica aquela papazinha, só que é muito nutritivo. Só que aí eu fui lá, né? Aprendi a botar canela, aprendi a botar açúcar. E assim desce de boa. Ah, sim. Ok. Olha aí, tomando papa no Peru. Tomando papa, viu? Comendo papa. É, eu ia te perguntar, você foi fazer trabalho voluntário, mas tem também, além do voluntariado, do trabalho que você disse, né? De pegar no pesado, pegar na enxada. É, tem Pega na também, pá. tem também uma parte religiosa por trás. Sim, sim. Tem como a gente Você estar faz. associado numa instituição, que é uma igreja, instituição adventista. A gente sim tem a parte religiosa, a gente vai para a igreja, o objetivo da gente aqui é plantar a igreja também, plantar a igreja, plantar o clube de conquistadores, que é os desbravadores, como se fosse escoteiro, só que da igreja adventista, Certo? e Não, assim por diante. mas existe aquele proselitismo de você ir convidar as pessoas para a igreja ou é só o trabalho voluntário? Tipo, você vai só fazer esses trabalhos, não envolve um trabalho de popularização da igreja, por exemplo. Cara, como o voluntário abrange tudo, como um voluntário já fala, né? Serviço voluntário é um negócio é um programa que abrange tudo. A gente realmente está aqui para fazer, plantar uma igreja, criar uma igreja, convidar pessoas para receber estudos, criar amizade, investigar a área, fazer com que a gente possa pelo menos discipular algumas pessoas também da própria igreja, por exemplo. Porque aqui como a situação não é muito boa em questão tipo de religião, os próprios, como aqui é a religião católica que predomina aqui em Puno, o pessoal mesmo fala que não tem igreja católica no distrito, né? Em Sancedo, no bairro. Não tem igreja católica para o pessoal seguir, né? O pessoal adorar e tal, rezar. E a gente está nesse objetivo de criar uma igreja, plantar uma igreja. E pelo menos
até o final do ano, né? Plantar a igreja e batizar algumas pessoas também. Ah, interessante. E essa, onde você tá aí, ela é coordenado por uma pessoa totalmente brasileira ou tem peruano envolvido na fundação dessa igreja? Cara, assim, quando eu cheguei aqui, eu conheci um pastor, né? Pastor Diego Mendes, que era de Mato Grosso, totalmente brasileiro. Só que ele mora há 9 anos aqui no Peru. Aí ele tá acostumado com os costumes aqui, com as culturas, com a alimentação. Então ele deu muita dica pra gente. Isso ele é coordenador do SVA aqui na União, porque no Brasil tem 5 uniões, aqui tem só uma união. Então, a união daqui é a União Peruana do Sul. Aí nessa união ele é o coordenador geral do Serviço Voluntário Adventista e ele explicou pra gente que como é que funciona e tal. E como a gente está em um lugar do Peru, a gente está em um lugar que o pastor, ele sim é peruano, mas estudou acho que uns 2 anos aí no Brasil. Então ele sim sabe os costumes do Brasil, ele entende a gente quando a gente fala português, e ele sabe muito bem como é a dificuldade de adaptação também. Porque, por exemplo, quando a gente chegou, a sergipana que estava com a gente, ela vomitou, ela teve um choque, né, por conta da diferença de altitude. E com isso, ele é mais um pouquinho paciente com a gente, mas não é tão, tipo, aquele pacientezinho, pô. Só que como ele é aqui de Juliaca. Juliaca é uma cidade próxima, mas também é considerado Puno. É como se fosse Sobradinho da vida, tá ligado? Mas um Aham, pouquinho mais longe. entendi. Não, Curaçao é cidade, né? Sim, Como é que aquele interior de Juazeiro? mas só Maniçoba tem outro que tem um monte de fazenda. Mandacaru, Não, agora eu esqueci o nome. aí deu bom, viu? É aquela Maçaroca. A Maçaroca. É tipo isso, só Tem que os é uma cidade, interiores. cidade mesmo, sabe? Não é interior, é cidade. Ah, ok. E como que é o custo de vida aí no Peru? Tipo, você tudo é custeado pela organização, né? O projeto de voluntário. Mas você tem uma ideia de hospedagem, de quanto que custa pra, tipo, alugar uma casa, alimentação, transporte, esse tipo de coisa. Assim, tudo depende do lugar que você vai ficar, né? Aqui em Sancedo, que não é centro, mas sim é um bairro muito bom de viver. O custo de vida não é muito caro, não é muito caro. E tipo tem prato assim, o pessoal come muito polho à la brasa, né? Que Frango na brasa. frango, Meu espanhol isso. tá. Eu vou pra Argentina. Vai pra Argentina? Aproveite. Comprei passagem ontem. Ó, aproveite. Lá é massa. Eu conheço a Argentina, inclusive. Ah, você tá falando que você já E. antes. Qual? Aquela que me deu 2 aulas antes de vir pra cá. Ah, sim, sim, eu vou precisar do contato dela, viu? Depois você me Ah, conta. beleza, eu faço. Necesito hablar espanhol. Pero espanhol não é uma língua muito complicada. Espanhol é uma coisa mais prática. Então, usted practicando com um nativo, então, practicando com alguma pessoa que habla muito espanhol, então, eu creio que usted irá aprender muito rápido. Não é muito complicado. E como usted é uma pessoa que pratica muito, muito idiomas, pratica muito, muito, por exemplo, japonês, ou então outro idioma, por exemplo, inglês, então não é muito complicado para usted. Olha aí, tá vendo? Rapaz, entendi tudo. Ah, não, E, assim, voltando lá pro custo de vida. sim, O pessoal come o pollo en la brasa, olha aí, sim, foi ela brasa. pollo a la brasa. Pollo a la brasa, e assim, eu acho que você ia chegar no custo de alimentação. Sim. Por exemplo, no centro, foi ela brasa é muito caro. Mas também é melhor, né? Por exemplo. Mas como aqui em Sancedo, por exemplo, um prato custa 12 soles. 12 soles. Eu não vou converter, né? Porque aqui eu não tô ganhando em real. Mas, por exemplo, 12 soles você compra um prato que você
o cara maceta, pô, de boa. O cara come e fica satisfeito. Num restaurante popular, num restaurante no Sim, centro, ou num restaurante. restaurante franquia. Ah, deixa eu De ver. franquia. 12 Ah, soles, deixa eu converter aqui. um solo, se não me engano, tá R$ 1,44. R$ 1,44. Gostar as costas aqui no Clarice. Pô, que massa. Mas aí, no caso, seriam 3 refeições dessa no dia, vamos supor, ou daria aí menos de R$ 20 cada refeição. Então, legal, interessante. E aí, e como que é a vida noturna? Já já a gente volta um pouquinho pro curso de vida, mas fala um pouquinho da Beleza. vida noturna. Vida noturna e questão de segurança? Não, tipo, o que que tem pra fazer à noite? Tipo, tem bares, restaurantes, Sim. festas, e também atrativos turísticos aí. Como em Lima, a gente não ficou em Lima, sabe? Lima, Lima, Lima. A gente ficou no distrito de Seneguilha, que é um distrito que o pessoal só tem clube mesmo. Que o pessoal, vamos falar primeiro de Lima. Lima não, Seneguilha. Que o pessoal lá, por exemplo, tira um final de semana pra poder ir com a família, passar um dia no clube, por exemplo. E lá tinha uma balada do lado do nosso quarto, que ficava tocando só música, música antiga, que pra gente é antiga. Música Só que antiga. é, tipo, dançar com duro, tá ligado? Ah, é Kuduro é antigo mesmo. Só que pra eles ainda toca de boa, pô. Um exemplo, toca de boa. E Seneguilha, como aqui é um lugar muito frio, pelo menos em Puno, o comércio, por exemplo, abre lá pras 8 9 horas. Aqui, às vezes, o comércio lá também abre 8 horas, né, no Brasil. Não sei. Mas, como por exemplo aqui, o pessoal prefere sair um pouco mais tarde por conta do frio, eles abrem lá para as 9h30, 10 horas também, 8h30 também, por exemplo. Falando comércio, comércio, né? Porque tem aqueles comércios que é em casa, pode se abrir uma lojinha em casa. Aqui tem muita loja que, tipo, se abre em casa, sabe? Tem a sua casa do lado, e isso do lado, tipo, na garagem tem sua loja. Mercado, mercadinho mesmo, mercadinho. Vende tudo no mercadinho. Aí, aqui a vida noturna, começa e fecha lá para as 11 horas, 10 11 horas da noite. E sim, você tipo, pode ir na farmácia 11 horas, tem farmácia aqui que é 24 horas também, por exemplo. Ou então, tipo, eu ir jantar num restaurante muito tarde, tipo 11 horas, 10 horas da noite. Então a vida noturna aqui é bastante movimentada. Movimentada, muita coisa para fazer. E voltando pro custo de vida, vamos lá, questão de transporte. Como é Transporte. que é aí? Tem Uber aí? Você pega ônibus? Tem mototáxi? Como que é? Sim, o Uber recém chegou aqui em Puno. É tanto que tem uns cartazes nos postes ainda, tipo, se inscreva no Uber, não sei, sabe? Uber tá Oi, chegando, alguma coisa assim. Ou pra seja, ganhar o Uber, dinheiro aí, né? diga aí. Pra ganhar dinheiro com as indicações aí do Uber. E, O Uber recém chegou aqui no Unipuno, praticamente. E quando se fala em questão de vida, né, custo, como eu falei antes, tem os carros, tem os transportes, que dependendo do lugar, custa um só, 2 soles no máximo. 2 soles. Tem um lugar tipo, chamado tipo transporte público? transporte público, só que é uma empresa. É um transporte que muitas pessoas pegam, mas tem empresa por trás. Sério? 1, 2 soles? É, Você viajar, tipo rodar a cidade ou tipo ir de uma cidade pra outra? rodar a cidade. Por exemplo, como eu falei, tem um lugar chamado Miperu, que é um pouquinho mais longe, que é saindo do distrito, um pouquinho mais longe, e é 2 soles. Só que, em compensação, um pouquinho mais longe, né? Só que como a gente tem um carro, a gente conseguiu um carro aqui, um carro só pra gente, uma van, uma Kombi na real. A gente tá indo pra Kombi, para os campos, por exemplo. A gente foi pra Juliaca, que é outra cidade, que geralmente custa 5 soles pra você ir pra Juliaca, que é como se fosse daqui pra, não, de Petrolina pra, por exemplo, Santa Maria, um exemplo. Só que é uma cidade mesmo, né? Uma cidade, como eu falei, tem tudo lá, tem tudo. Aí dentro que a universidade tá lá, a Universidade Adventista, uma das universidades adventistas está lá em Juliaca. E lá em Juliaca
é muito movimentado, é mais movimentado do que aqui, mas o custo de vida é mais caro, por exemplo. Mas voltando à questão de custo, transporte, essas coisas, o custo de vida aqui não é muito caro, não. Não é muito caro. O transporte também não é muito caro. É, no máximo 5 soles para você ir para outra cidade. E você disse que mora com outra pessoa, não é isso? Sim, eu moro com um Como? grupo de 8 pessoas agora. Ah, ok. Então era isso que eu queria saber. Então você mora numa casa Sim. com 8 pessoas no total. 8 contando comigo. São 7. Oito com você. E aí tem quarto pra todo mundo? Como que é? Tem sim, cara. Tem sim. Inclusive, a gente veio pelo SDA, né? Serviço voluntário. Só que aqui tem outras pessoas que estão pelo outro projeto, que é uma missão. E já tem outra pessoa que está pelo Mil Missioneiros, que é um projeto também. Ou seja, cada um aqui tem um projeto diferente, foi treinado de uma forma diferente. Só que cada um aqui tá se adaptando, né? Porque é uma coisa diferente. Também tem uma menina que chegou por último, chegou uma semana, se não me engano, que ela tá com outro projeto de voluntário, que ela tá aqui para ajudar somente na parte de comunicação, na missão, ajudar a missão. Ah, interessante. Sim. Então ela é professora de espanhol. Não, ela é formada em ciência da comunicação, ou seja, Ah, ela tá na parte de comunicação, né? Tirar foto, gravar vídeo, esse negócio aí. a parte de mídia. Que massa. Isso. Que massa. E tem algum Instagram pra pessoa seguir lá esse projeto, a igreja, como que é? Tem sim, tem. Vou até puxar aqui agora porque eu não lembro de cabeça. Mas tem um Instagram chamado Voluntariado Adventista, se eu não me engano. Voluntar... Voluntariários DSA, que é da divisão sul-americana, que abrange os países da América do Sul, né? Inclusive, esse é um projeto do sul-americano também, da divisão sul-americana, que a gente está indo de outro país para outro. Tem voluntariário DSA, voluntários DSA, tem voluntários base também, e assim por diante. Tem vários Instagrams. Mas o nosso, se eu não me engano, é Voluntários ABN, o da nossa associação. Voluntários ABN. Não, Voluntários Base, tu acha? Que é da União. Ah, ok. E lá fala um É, pouquinho que a gente faz, tem uns verdade. chamados, tem um destino. E como eu tenho um chamado para ser estudante, para ser, como posso dizer, professor também, professor para poder passar lição de Bíblia, essas coisas, professor de português também, inclusive. Aí a gente faz tudo, né? A gente dá dando aula de português, vou começar também a dar aula de inglês também, Oh, que para massa. pessoal. Tô vendo aqui as fotos. Bem legal o projeto. É algo bem organizado mesmo, organizado bastante. Muito legal. E quem tá pensando em viajar? Tipo, quero ir pro Peru. Eu acho que a União Leste Brasileira, né, o Serviço Voluntário Adventista, se encaixa nesse perfil. Eu quero ir com o objetivo de, de ser voluntário e fundar uma igreja no Peru, por exemplo. Vamos supor, a Sim. pessoa não tem vínculo com a igreja. Como que ela é acolhida? Como que ela pode se inscrever ou tem que ser de dentro da igreja e é escolhido? Como que é o processo? Boa pergunta, porque geralmente o pessoal que quer ir é mais o pessoal da igreja, é um programa que é da igreja. E tanto que é muito difícil conseguir jovens para poder participar da missão. Mas como é uma coisa que é patrocinado pela igreja, tem um seguro da igreja, tem um seguro aqui do país, é uma coisa que somente o pessoal da igreja pode ir. O pessoal que é batizado na igreja, o pessoal que é membro ativo, por exemplo. Entendi. Que massa. Legal. E depois daí, tipo, você vai ficar. É um ano, né? Isso? Que você vai ficar Sim, aí? até dezembro. Você vai até dezembro, né? Talvez a gente se encontre ainda. Eu vou. Tu vai sair em dezembro. Que data de dezembro? Vou ser dia 10. Eu não sei. Eu vou pra Argentina em outubro. E aí vou. Não sei se vou ficar lá. Tipo, novembro, dezembro, vou subindo. Chile, né? Sim. Talvez eu entre no Peru também, mas deu. Lá ele. Conversa feia, rapaz.
Enfim. E aí, você vai ficar só nessa cidade ou você vai ir para outras cidades? Você tem planos de continuar, passar mais algum tempo aí além do tempo de trabalho voluntário? Quais os planos do Gustavo? Por agora, meu plano é estudar aqui, depois de terminar a missão. Ou seja, Então vou você pro não. Brasil. Ah, você vem matar a saudade da família? Sim, vou pro Brasil porque o passagem já tá paga já, né? Aí eu vou pro Brasil, aí termino o curso de inglês, né? Porque eu não terminei, já também já tá tudo pago. Ah, E termina o curso, pega o certificado, apostilar o certificado e vim pra cá para poder trabalhar e estudar também. Como eu falei que Puno é um lugar muito bom para poder. O custo de vida aqui não é muito alto, comparado a outras cidades, por exemplo. Eu queria ficar aqui, estudar aqui também, porque o custo de estudo também não é muito caro. Para você estudar aqui na faculdade também não é muito caro. E eu queria, assim, estudar aqui. Já já estou tirando minha carneira de estrangeiria, para poder ter alguns benefícios aqui como estrangeiro. E sim, eu quero ir para o Brasil para poder terminar algumas coisas pendentes no Brasil e depois de um tempo voltar, né? Esse é meu plano de agora. Não sei se amanhã eu posso mudar, não sei se amanhã minha mãe vê isso aqui e fala: não, você vai ficar no Brasil, não sei o quê, né? É quem sabe. e já se apaixonou por alguma peruana? Cara, por agora não, Como mano. que tá? Como que você já não teve nenhuma relação, já deram em cima de você? Como é que são, falando de relacionamento, como que são os Relacionamento. peruanos? São calorosos como os brasileiros? Como que é? Cara, não tem pessoa mais calorosa que o brasileiro. Peruano é muito retraído, pelo menos no começo, né? Peruano é muito retraído. Mas não é que nem um brasileiro que chega falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas tem caso e caso, né? Por exemplo, eu tava com um menino do Salitri, o nome dele é Emerson. Aí, salve Emerson. E ele parece muito com o Ronaldo Fenômeno, né? Aí, o nosso anfitrião, então a gente chegou lá na Ensineguilha, a primeira coisa que falou foi Ronaldo Fenômeno pra ele. Aí esse apelido pegou. Pegou o dia todinho. Quer dizer, o treinamento todo, né? Até hoje o pessoal chama ele porque ele ficou no distrito que a gente tava antes, que é Seneguilha. Aí o pessoal até hoje fala isso, tem um pastor deles também chama ele de Fenômeno, assim vai. Mas tem peruano que é muito retraído mesmo, que tanto para poder fazer amizade é um pouco mais difícil. Mas como aqui o pessoal, tipo, o pessoal é humilde e tal, e o pessoal gosta do estrangeiro também. O pessoal gosta de um brasileiro tentando falar espanhol, por exemplo. Não seria em outros lugares. Mas aqui é muito fácil. Quando você fala que é estrangeiro, quando você fala que é brasileiro e tenta falar no idioma deles, né? Castelhano assim. Eles se pegam intimidade muito fácil. Pega intimidade muito fácil. E você já encontrou outros brasileiros aí que estão de passagem, que estão morando por aí, ou só a galera da igreja? Cara, eu só conheci uma brasileira aqui em Puno, que ela é casada com um peruano, só que também é da igreja. Ela é embaixadora, ela é CEO de uma empresa de investimento aqui da igreja. Inclusive é muito bom, que faz casaco, faz camisa, essas coisas. Ah, que massa, que legal. E falando de curso de educação, se eles querem voltar a fazer um curso superior, trabalhar, como que é o Peru, a pessoa que tá, pra pessoa que tá pensando, quero ir trabalhar no Peru, quero ir estudar no Peru. Como que são as oportunidades aí? É fácil, é barato, é caro, como que é? Assim como no Brasil, na minha visão, né? Assim como no Brasil, tudo que depende de contato. Se você tiver contato de uma pessoa que, vamos supor, é dono de algum negócio, nem precisa ser aquele negócio grande, mas tipo um mercado, ou então um negócio tipo um negócio de família, por exemplo. Você sim consegue emprego. Mas como tem um contato, tipo, por exemplo, do pastor da União, o presidente da missão daqui, eu posso, tipo, falar com ele, né? Quando acabar, dependendo do meu desempenho, eu posso sim conseguir um emprego na própria missão da igreja, na própria missão, ou então no colégio, não sei. Mas conseguir emprego aqui no Peru, conseguir emprego com esses 2 meses que eu tô vendo aqui, com esses 2 meses aqui no Peru, não é como. É como se fosse uma capital. Na real, como se fosse, é como uma capital. E capital eu creio que não é muito difícil conseguir emprego. Qualquer lugar
por exemplo, garçom, ou então é, recepcionista de hotel também, tem muito hotel aqui em Puno, no centro. E, por exemplo, e assim por diante. Tem como seguir esses exemplos de emprego. E questão de conseguir uma bolsa no colégio, também é tudo questão de nota. Eu creio que você sim consegue bolsa, né? Fazer alguns tipos de prova. As grades também aqui são diferentes do Brasil, obviamente, cada país segue sua grade. E tem como. E é mais, na minha opinião, aqui no Peru é mais fácil você conseguir uma faculdade do que no Brasil. Por quê? Porque, por exemplo, pelo fato de ter mais faculdades também. Não é só porque eu acho que eu tô na capital, né? Uma das capitais, no caso, uma cidade grande. Mas pelo meu ver, eu acho que é mais fácil você conseguir bolsa e também aqui é mais barato em questão de custo de educação. Ok. Eu vi aqui, eu pesquisei aqui, que diz que a região de Puno tem 1.226.000 habitantes. Só que aí 250. tem a cidade de Puno, distrito de Puno e província de Puno. Isso. Um exemplo, Juliaca, que é a cidade que eu falei, faz parte da província de Puno. Só que não é em Puno. Faz parte da província, por exemplo. Ah, entendi. Então tem, é como se fosse o estado, né? Aí tem a Sim. cidade, A a cidade, capital e os distritos, né? sim. Ah, Os ok. lugares da cidade, por exemplo. Alright. Que massa. Nice. E Puno, Peru, é um lugar pra morar? Você quer morar no Peru ou só trabalhar, só estudar? Assim, eu gostei do pessoal daqui, né? Um pessoal bastante gente boa, o pessoal não é tão animado como no Brasil, mas é um pessoal muito tranquilo, é um pessoal muito unido, por exemplo, pessoal muito, muito unido. E precisa de Então, visto? precisa de visto, eu acho que não precisa de visto por um tempo determinado. Por exemplo, como eu me faço passar um ano, eu vou precisar de visto. Você Só vai ter. que, Yeah, ah, você só vai. que como um país da América do Sul e é associado do Mercosul também, você mostrando um RG, você consegue passar para cá, pro Peru de boa. Você foi com passaporte ou RG? Eu fui com passaporte, porque eu vou passar mais de 3 meses. Ah, ok. Mas aí precisou de algum visto, algum documento para tirar antes? Ou você só foi e você pode ficar aí quanto tempo você quiser? Eu só tirei o passaporte mesmo. Só tirei o passaporte. E a questão do visto, o carnê de estrangeiria que tá resolvendo a igreja. Eu não tô muito preocupando com isso. Não entendi. Quem tá se preocupando com esse negócio do visto, essas coisas em gerais, é a igreja. A União, que fica lá em Lima, inclusive. Aí eu não tô me preocupando muito com isso. Tirar o visto, essas coisas. Então não sei lhe responder. Mas como você vem na intenção de morar aqui, provavelmente você vai ter que tirar o visto, você vai ter que tirar o carnê de estrangeiria, que no caso é para você poder ficar aqui, né? Legal, que massa, cara. Acabaram minhas perguntas sobre o Peru. Se a pessoa tá indo, agora eu queria saber de Gustavo. A pessoa tá indo pro Peru agora. A pessoa vai entrar no Peru, lá ele. Que conselho você dá? Que toque você dá para aquela pessoa? Opa, lá é assim, lá é assado. Para essa pessoa que tá indo pro Peru. Uma coisa que eu percebi é que aqui no Peru, o pessoal, por exemplo, você vai ter alguma dúvida na rua, o pessoal não costuma responder, pelo menos foi o que eu vi. As Sério? pessoas, sim, não costumam responder. E se não costuma responder, quando fala, não sei, deve ser por ali, por exemplo. E uma coisa que eu percebi foi isso, que o pessoal aqui não costuma responder as coisas, tipo, "Oh, onde fica isso e tal e tal." Não, você tem que saber, você tem que se virar. Quando você não tem amizade com a pessoa, por exemplo, mas aqui tem uma senhorinha que tem uma loja aqui, nossa loja de casa, que a gente fez amizade com ela, Dona Maria, é o nome dela. E
Até que tem Dona Maria também. Aí a gente fez É. amizade com ela, vamos supor, vai ser tal coisa, pra lá, não sei o que, pra lá. Mas como a gente tem uma pessoa, né, que tá aconselhando a gente, que mora aqui, não impõe, a gente tá indo pra tudo que é canto com ele. E, Mas, ah, sim, o pessoal não dá muita informação assim, não fala com estranho, vamos dizer assim. não fala com estranho. Mas Mas, aí tem internet em todo lugar. Tem região que não pega internet, tem. Como que é? tem, assim, cara, a gente tá em um lugar que pega mais Bitel, por exemplo. Bitel e Claro. Mas, tem lugar que, por exemplo, não pega. Por exemplo, Mi Peru não pega Bitel, ele só pega Claro. E lá eu não tinha Claro, né? Aí eu fiquei um pouquinho sem internet. Mas, Mas aqui não tem banheiro público, por exemplo, você vai em algum lugar e quer usar o banheiro, não tem muito banheiro, tá ligado? Aqui você pega um solo pra usar o banheiro, por exemplo, banheiro assim na rua. hum, E um conselho é seja educado, não seja não seja que nem um o brasileiro mais fraco aí no Brasil, porque tudo é exemplo e, por exemplo, você tá aqui como brasileiro, pode vir outros brasileiros, obviamente depois. E o pessoal vai pegar como exemplo o seu testemunho, né? As suas ações. Então, como, por exemplo, os venezuelanos veio para cá e fizeram essas coisas que o pessoal fala bastante, né? O pessoal fala que eles roubaram casa, roubaram loja, estouraram vida de carro para roubar. Então, o pessoal acha que a gente é venezuelano, a gente se parece um pouco com venezuelano, não sei. E o pessoal tem um pouco de receio em falar com a gente, um pouco de receio, mas quando eu falo que eu sou brasileiro, eu vim para cá poder fazer serviço voluntário, você ajudar a comunidade em geral, o pessoal sim abre um pouco mais o coração, abre um pouco mais de espaço para poder a pessoa falar. Mas tem muita gente, por exemplo, você está passando na rua, você vai entregar alguma coisa para a pessoa, um livro, então um volante, um. Esqueci o nome agora. Volante. flyer. É um Car... flyer. Isso, um flyer. Você vai Tinha entregar um outro flyer, nome, a gente foi pro inglês, tinha outro nome. tem outro nome. Era Ah, panfleto. panfleto, isso. Aqui é voluntear, que é entregar volante, entregar panfleto, Panfletar. Aí a gente vai entregar, o pessoal não aceita uma coisa que é de graça, por exemplo, porque tem medo. Uma vez a gente tá passando assim, passando em uma lojinha, porque aqui vem tem muita loja, tipo, tem muita lojinha, como se fosse uma feira, tá ligado? A gente tá perto da avenida principal de Sancedo, que é o lugar que a gente tá, e nesse lugar a gente, vamos supor, chicha, que é uma bebida feito de milho, só que fermentado. Muito bom, inclusive. Aí vem um lugar que vende chicha, um lugar que vende algumas ervas, condimentos para a comida, um lugar que vende uma. Avelino? Avelino? Qual o nome da comida que você gosta, que gosta muito? Mi, Sim, ceviche, é a ceviche. Tem uma comida chamada ceviche, que é peixe cru, só que com algumas coisas misturado. de pescado. Isso, pescado, peixe. Muito peixe, peixe misturado. Pessoal falando aqui que é muito bom. Aí, tem um lugar que vende ceviche, assim, um negocinho que é barato também. 6 soles, 3 soles também, tranquilamente. Uma comida que você, por exemplo, você tá atrasado para ir para trabalho, aí você passa, come. 3 soles, 6 soles, tranquilamente, você enche a barriga. E é aqueles pratos, tá ligado? Aqueles pratão mesmo, aqueles pratão. Aquelas comidas de rua da Índia, tá ligado? Só que melhor. Tô zoando. Aí. Aí, aqui o custo de vida não. Voltando ao assunto, né, para os brasileiros, eles acharam, tipo, os estrangeiros estão vindo. Aí começaram a guardar as coisas e foram embora. Como se a gente fosse roubar, tá ligado? Só que no começo é assim, cara. Só que depois, quando você cria amizade com o lugar, cria amizade com a região, você sendo brasileiro, aquele brasileiro raiz que faz amizade com todo mundo. Você sim consegue fazer amizade com muita pessoa aqui na região, com os feirantes, com os comerciantes. Você sim consegue fazer amizade e ser reconhecido. Olha, aquele tal cara é gente boa, não sei o quê. Porque o pessoal aqui fala muito entre si. O pessoal aqui tem esse vínculo, tipo, qualquer informação nova que vem do exterior, o pessoal costuma a falar muito. E isso acaba sendo bom. Porque acaba sendo bom, acaba sendo ruim, né? Por conta que caso você faça alguma coisa de errado, faça alguma besteira, você vai ficar mal falado, obviamente.
Mas se você queira impactar o bairro, por exemplo, que a gente tá fazendo, limpar as ruas, ajudar os cachorros, porque aqui, cara, tem muito cachorro de raça, muito cachorro de raça. Não sei se você chegou a ver aquele vídeo que eu pus nos stories, ou foi nos status, não sei. Que eu fazendo carinho no cachorro parecia um lobinho. É muito fofinho. Não, não é um husky, é outra raça. Parecia uma raposinha. Mas aqui tem muito cachorro de raça, tem canicurso, tem husky, tem pastor alemão. E o pessoal joga na rua, deixa na rua assim, o pessoal não adota cachorro de raça, muito cachorro de raça mesmo. Aí, E caso você faça uma coisa boa, você será bem recebido, obviamente. É tanto que quando a gente tava entregando boleto não, panfleto, no primeiro dia, num dos primeiros dias, o pessoal falava, se comporte, quando a gente falava que era brasileiro, aí se comporte, se comporte. A gente tá fazendo isso e tá sendo bem recebido na região. que legal, que massa. É, e em relação a gente falou de transporte, comida, em relação a tipo lembrancinha, roupa, Ah, sim. esse tipo de coisa, você já chegou acessórios, você já chegou a comprar alguma coisa, eletrônicos, não? Inclusive, cara, aqui é barato. Esse casaco que foi esse moletom aqui no Brasil, acho que custaria mais de 100, aqui foi, acho que foi 30, 35 por aí. 35 coisa. 35 soles, obviamente. É que dá, acho que dá menos de 100 reais, né? Dá menos de 100 E ele reais. ele é bom, né? Porque como é de lugar frio, aqui Aqui, aqui a jaqueta é só pra mostrar mesmo. Não é pra só pra- proteger não é pra, pro frio, né? É só pra dizer que tem uma jaqueta. Então, quando eu tava com roupa do Brasil, né, que eu vim pra cá, eu tive que botar dois casacos, por exemplo. Aqui só com esse, eu não vou sair na rua só com esse, né, porque aqui é pra casa. Mas, por exemplo, tem uma jaqueta aqui que foi 110 soles, foi a primeira que eu comprei, mas foi em loja. Tem a feira aqui também, né, tem uma feira que é dia de quinta, que é dia de jueves. Aqui, pelo menos em Puno, tem uma feira que é dia de quinta, que vende muita coisa nova também, por exemplo, que é barato. 40 soles, 50 soles. Coisa que é tipo jaqueta bonita, que no Brasil custaria mais de 200 tranquilamente. Tranquilamente, custa mais de 200. E em Juliaca tem dia de domingo, se eu não me engano, domingo e segunda, que é aqui do lado. E lá também vende muita coisa boa, tênis original, novo. Por exemplo, tem um tênis aí de basquete, que é um jogador, que no Brasil custa 1.100, 1.200, 900 conto. E aqui custa 300, tranquilamente. 300, 400. Então os impostos do período são menores, né? Taxa de importação, esse tipo de coisa. Você já Sim, viu falar? sim, aqui Pesquisou? sem contar que aqui tem muita produtora também, muita fábrica aqui no Peru. E veículos aí? A pessoa quer ir comprar um carro. Já Cara, deu uma veículo, pesquisada? pior que não, mas carro japonês aqui é barato, carro asiático. Carro coreano, por exemplo, Hyundai. Aqui tem muito com aquele carro, Você Yaris. já viu um Fiat Uno aí? Fiat Uno, já vi. Mas, cara, aqui tem muito Fusca. Muito Fusca. Fusca. Principalmente azul. Já dei muita paulada já brasileira aqui, mas. Muito Fusca azul. Mas como o pastor, né, que eu falei que ele era brasileiro, só que mora aqui 9 anos no Peru, aqui carro asiático é desvalorizado. Desvalorizado é barato. Um Yaris, por exemplo. Yaris, se não me engano, é japonês. Japonês, eu acho. Isso, Yaris. Yaris aqui é muito barato. Todo canto você vai É em aquele que parece que é de mafioso, é? Acho que não. Dá uma pesquisada aí como é que é. É com Y. Yaris. Aí esse carro é muito barato. Que o povo fala que é. Ou é o Azuri, não, é o Azuri que o povo fala de que é carro de mafioso. Esse carro aqui, ó. Sim, tô vendo. Não tá focando não. Sei lá. Aí aqui tem muito carro, tipo, tem muito Yaris. Muito Yaris. E os caras customizam tudo, sabe? Customiza tudo. Bota LED embaixo, bota os adesivão. E acho que é permitido LED aqui. Farol de LED, no caso. Aqueles LED amarelo, azul, sei lá assim, tá ligado? Eu postei um foto de um Subaru uma vez que a gente tava lá em Cineguilha. Não sei se você se lembra. Subaru azul. Mas deve ser. É barato. O carro assim é barato. Tem seus altos e baixos, né? Tipo um Creta. Um Creta aqui não é muito caro aqui no Brasil. Aqui no Brasil. É mais barato aqui.
Coisa que no Brasil é caro, tipo Creta. É. Aqui é caríssimo. E Então, é isso. Eu acho que a gente abordou pro turista, cara. Ah, sim, eu ia te perguntar uma coisa, que é a vida de voluntariado aí. Você tem dia de folga, tem dia que você, hoje eu quero ir lá em Lima, hoje eu quero ir na, hoje eu quero fazer uma viagem, não sei. Você tem esse tempo ou você é 100%, você tá 100% envolvido com as atividades do voluntariado? nosso dia de folga é justamente hoje, na segunda, no lunes. No lunes a gente faz o que quiser, vai pra tudo que é canto que quiser. Mas fora isso, no outro dia da semana, a gente faz o que é proposto. A gente faz o que o pessoal manda. Não é o pessoal manda. A gente faz o que é para fazer. Por exemplo, agora eu tenho estudo bíblico. Agora eu tenho que entregar volante, entregar panfleto. Vou ter que fazer tal coisa agora. E você vai. Se ficar fazendo. Você veio pra cá já pra isso, pra poder fazer serviço voluntário. E depois ficar fazendo corpo mole, falando que não quer ir pros cantos, falando que quer ir para os lugares. Sim. Aqui a gente ficou com uma região, nossa dupla, ficou em um lugar que é só morro, que é muito, muito morro. Ou seja, você vai subir, filho. Você vai voltar pro Brasil como? Com as pernas trincadas. Olha aí, Só fica aí que o conselho, galera. Você vai subir no Peru. você vai subir no Peru, pô. Você vai subir em Puno. Tem muita Porque aqui é muito alto. descida e subida, né? Aham. Enfim, Mas tem áreas baixas aí também? tem áreas baixas. Aqui como uma cidade geral, que tem muito, como se fosse muita periferia também. E tem um lugar da periferia, né? Então um lugar que você fica. A gente tá mais na periferia, fazendo trabalho voluntário. Ação voluntária, no caso, né? Ação voluntária. E, cara, pra quem quer ser voluntário, é bom. Pra quem tem uma fé, estabelece muito sua fé. Pra quem não tem uma fé, vai imaginar que realmente, tipo, tem uma pessoa trabalhando por isso, porque não é uma coisa natural. Tudo isso que você faz não é uma coisa natural. Obviamente, se você tiver uma fé, você vai pedindo ajuda, mas se você não tiver uma fé, a pessoa é Deus, né? Ou então uma pessoa que você acredita, vai trabalhando na sua cabeça. E não só na sua cabeça, vai trabalhando no seu psicológico também. Tanto que o pessoal fala que eu amadureci bastante de lá pra cá, sendo que eu continuo a mesma pessoa. Ok, que massa. Fica aí essa mensagem. Galera, vocês vão amadurecer se fizerem voluntariado. Muita gente fala isso, né? É. Até porque também você tá vivendo 18 anos, tá morando sozinho praticamente, viajando sozinho, morando sozinho, trabalhando em outro país. Mexe com o emocional, intelectual, a gente evolui mesmo. Sim. So, E também como você foi, passou, né? Como se você passou aí um tempinho fora no Canadá, né? Você sabe muito bem como falar também. Passar um tempo fora da família. Por exemplo, hoje é aniversário do meu pai. Primeiro aniversário do meu pai que eu passo fora. E tá sendo um negócio massa, tá sendo um trabalho legal. E também, cara, você, tipo, o pessoal falar pra você, né, que, você tá passando um ano fora, você é de outro país, você não é daqui. Como é que você tá se sentindo? Eu falo, cara, até agora minha ficha não caiu, que eu tô aqui no Peru. Até agora, nesse tempo, eu continuo normal, continuo, meu psicológico em nenhum momento se abalou, sabe? Eu tô em outro país, tem que fazer essas coisas. Não, eu vim de mente aberta para cá, para poder ajudar no que for necessário, para poder fazer o que for necessário, botar meus talentos em prática. O pessoal fala que eu sou muito comunicativo, que eu consigo fazer amizade muito fácil. E eu tô tentando fazer isso, mesmo com aqueles vizinhos que são mão fechada, mão cerrada, que não fazem amizade com ninguém. Eu tô tentando fazer amizade e tentando pelo menos fazer o possível, né? E respondendo aquele preço lá do carro, dos veículos, aqui um Creta novo do ano tá custando 73 mil soles. deixa eu ver aqui. Creta no Brasil. Não sei se no Brasil é a mesma coisa. 73 mil soles, né? Isso É. aí, o soles tá 1,80? É isso, mais ou menos? Acho que 1,40, 1,80 por aí. Eu acho que, deixa eu ver quanto é que tá.
Tá de 1,54 que eu vi aqui. 1,54. 1,54 também. 1,55. Deixa eu ver, 1,55 vezes. Quanto você falou mesmo? 73 mil. 73. 74 praticamente. Vai dar 113 mil reais. Agora deixa eu ver no Brasil quanto que tá. Creta novo. Preço. Meu Deus do céu, olha aí. Não, mas depende do modelo, né? Qual que é esse daí? Do ano. Porque tem as edições, né? Tem edição, né? Deixa eu ver. Aqui tá falando meu Creta, só isso. Novo Creta. Que ele tem aqui, que apareceu aqui foi o Limited 1.0 Turbo. Aí tem o Creta Platino 1.0 Turbo. Não, mas o mais barato é esse que eu tô vendo aqui. Tá de 1.000. Tá de 1.000, ó. O mais barato, no caso, o modelo mais barato do Creta. Tem o Comfort, baratinho. Comfort é baratinho. O M7 Comfort. Plus 2026. Deixa eu ver o último aqui. O Comfort Plus LGBT. GLP. Pronto. É o Creta Comfort 1.0 Turbo. Tá de 147 mil. 147. Você economiza, se for converter, você economiza aí quase 30 mil reais. Convertendo, né? Você ganhando aqui e trabalhando aqui, você consegue um preço mais barato. Quanto que tá o salário mínimo aí no Peru? Salário mínimo, acho que tá de 1.000 soles, cara. Se eu não me engano. Não, aí também. Então aí. Não, depende de região, cara. Região pra região. 1.000 soles, deixa eu ver, 1.000 soles. Então ficaria 1.500 mais ou menos, convertendo pro real. 1.025. Porque em Lima, o custo de Lima é muito caro, ou seja, o trabalho lá, um preço um pouquinho mais alto, pra você custear as coisas. Mas o menino que trabalhava lá no clube que a gente tava, ele ganhava 1.500. 1.500 soles. O que já é um valor, já é legalzinho. E isso no mínimo, né? Então isso e áreas mais braçais, né? O setor mais físico. Mas quando você coloca... tem alguma coisa aí, tipo, você é médico ou se você é enfermeiro, por exemplo, vem pra cá, você ganha obviamente valor mais alto, né? Porque o pessoal valoriza muito o Brasil aí, cara. Valoriza mais do que a gente. O pessoal fala que o brasileiro é muito inteligente, o brasileiro tem algumas coisas a mais na manga, algumas cartas na manga, por exemplo. Eu ia perguntar, você disse que viu 2 pessoas falando um dialeto aí nativo, né? Sim. Existem muitas pessoas que falam uma língua nativa, uma língua indígena aí no Peru? Assim, as línguas daqui que eu saiba, o pessoal fala muito castelhano, né? Que é o espanhol daqui. Fala quechua, que é mais Cusco. Por exemplo, o cusquenho que tá com a gente, ele fala quechua. E aimara. Aimara é outra língua que também o pessoal fala muito aqui. Mas na nossa região não tem muita pessoa que fala quechua, pelo menos que eu vi. Tipo, fala só quechua, por exemplo. Não. Aqui é o pessoal que fala, por exemplo, fala castelhano tranquilo, só que também fala quechua. E tem outras senhorinhas de idade, os senhores de idade que falam assim quechua e aimara. Mas é mais a região, por exemplo, uma região fixa, sabe? Uma região presente. Não vai ter muito no centro, por exemplo. Muito no centro e nem muito aqui no centro de Salcedo. Isso é mais lá pra cima, mais pra um canto específico. Mas sim, eu conheci muita gente que fala castelhano e quechua também. Castelhano e quechua. Ou castelhano ou aimara, por exemplo. É que nem você encontrar um brasileiro que fala, obviamente, né, a língua nativa, né? Mas é que nem você encontrar um brasileiro que fala português e inglês. Ou português e espanhol. Mas com a língua nativa, por exemplo. Tá difícil, né? Alright. E é isso. Foi muito massa o nosso bate-papo.
Obrigado aí por esclarecer como que é estar no Peru. É nóis. Né? Eu me segurei aqui o tempo todo para Eu os percebi isso. trocadilhos, mas eu não aguento. E é isso, muito massa. Vou colocar o Instagram da União na descrição do vídeo. Ok. E você quer deixar alguma mensagem ou pra galera ou não sei, você quer evangelizar, não sei, falar alguma coisa, considerações finais? Assim, obrigado, Douglas, pela oportunidade. Eu tô com muita saudade do pessoal da sala também, do pessoal do... Você sabia que acabou a turma? Cara, é sério, velho? Sabia não. Acabou a turma. Quando foi que acabou? Acabou tem um mês, mais ou menos. Poxa, que paia, viu, velho? De novo. Acabou a turma, porque tipo, a maioria foi reprovado. Tinha 4 que iam passar pro Book 3. Só que aí tipo, o mínimo pra ter uma turma são 4, são 6 alunos. Aí os 4 não ia dar, né? Poxa, tristão agora. Pois é, mas enfim, eu já esperava já, não sei. Tu era da turma de Richardson, né? Eric. Sim, deixa eu ver. Galera se dissipou. Cada um pro seu lado. Vai, viu, velho? Mas enfim, tô com saudades do pessoal do curso também, de encher o saco de algumas pessoas. E principalmente o seu. Mas tá sendo uma oportunidade aqui. Tá sendo uma oportunidade de ficar aqui no Peru. Porque você tá sabendo novas coisas, sabendo nova cultura. Você tá saindo do seu mundo, sabe? Você tá deixando de transformar seu mundo para transformar o mundo de outras pessoas, por exemplo. Então, como a gente tá fazendo esse trabalho de voluntariado, a gente tá conhecendo muitas famílias. E muitas famílias são muito humildes, família muito humilde, coisas que você bate o olho e pensa, nossa, eu tô reclamando do meu pão com ovo na minha casa, tá ligado? Tô reclamando do meu café da manhã, por exemplo. Então, é verdade. Isso é uma das coisas mais interessantes do voluntariado, né? Porque Sim. Você vai pra agregar na vida das outras pessoas. Você não vai pra luxar, pra hotel, pra não sei o que. Você vai pra lidar com outras realidades. E isso realmente traz um amadurecimento, né? Como você disse, tipo, eu tô reclamando lá em casa porque só tem pão com ovo. E aí você vê a realidade de outras pessoas e, né? É interessante, eu acho muito interessante a questão do voluntariado. E teve uma vez, cara, que a gente tava num canto, aí a irmãzinha puxou assim um pano que eles carregam nas costas, né? Se você pesquisar aí, o pessoal nativo daqui de Puno e Cusco, o pessoal usa muito aquela sopa que é muito rodada, que tem muita cor, por exemplo, e carrega aqueles panos nas costas que tem alguma coisa, então alguma criancinha nas costas, alguma comida, por exemplo. Aí ele puxou o pano, jogou no chão, aí colocaram as coisas dentro, assim, no pano, a gente comeu, foi uma experiência massa. Um negócio que é massa uma coisa que é muito interessante, uma coisa que é muito legal, é você se mesclar, se você se misturar com a cultura daqui, que o pessoal começa a te admirar mais ainda, porque tem algum pessoal que tipo, não vai fazer isso porque tem nojinho, tá ligado? Comer com a mão. Não é isso, eu acho que isso é um requisito obrigatório pro cara que vai fazer voluntariado, porque ele não tá lá pra... Quando eu fui fazer intercâmbio, tinha um monte de gente que era assim, tipo, não gosto de... Eu era igual você, assim, eu já me considerava canadense, né, no primeiro mês. Eu falava, não é porque a gente já come isso, não sei o que, a galera não tinha... Umas meninas que não comia de tudo, achava tudo, né, não gostava, era muito fresca. E aí, tipo, se você vai é diferente, né? Você vai a turismo, é uma coisa. Você vai voluntariado, cara, você tem que ir aberto, né? Você tem que ir de mente aberta, você tem que ir pra servir, né? É uma coisa interessante aí. Quem tiver vendo essa conversa aí, que quiser fazer voluntariado, vá com essa mentalidade. Exatamente. Você quer falar com um nativo aqui, velho? Acabou de ter um quarto aqui.
Cara, eu traduzo, se queria, mas eu tenho uma aula agora. Você tá me ouvindo? Tô sim. Mas eu tenho que entrar em aula agora, então não vou conseguir. Mas em outra oportunidade, eu quero falar com você, com a menina que você falou que trabalha com o digital aí, né? Comunicação. Ah, beleza. Quem Tranquilo, sabe a tranquilo. gente não faz algo juntos pra que, né, que seja interessante para agregar o projeto de vocês aí. Alright? Beleza, tranquilo. É isso aí. Gustavo, brigadão e até a Valeu, próxima. Bye bye. Tchau, tchau. valeu, qualquer coisa você vai falar, mano.